Livro dos Espíritos, no capítulo 7 da segunda parte, no diálogo que Allan Kardec tem com os espíritos superiores, ele adentra a um tema muito importante do ponto de vista da educação da criança, que sabemos é um espírito reencarnado. Ele vai abordar o tema das tendências de caráter apresentadas pela criança. E vai formular, então, a questão de número 361, onde ele pergunta: de onde vêm para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? Responderam os espíritos: são as do espírito que está encarnado. Quanto mais puro for esse espírito, mais o homem é propenso ao bem. Vamos conversar sobre esse tema, tendências de caráter, a partir da resposta que os espíritos nos entregam. Todos nós já percebemos que a criança, mesmo em tenra idade, ela, assim que reencarna, assim que ela começa paulatinamente a dominar o seu corpo e os órgãos fisiológicos começam a se desenvolver, todos nós já percebemos que a criança começa a demonstrar o seu caráter individual. Ela pode ser mais dócil, mas pode ser mais birrenta. Ela pode ser mais obediente ou ela pode ser desobediente. Ela pode ser uma grande destruidora das coisas, respondona, ou pelo contrário, é organizada e sabe cuidar de tudo e participar das atividades com os pais. E assim por diante. E aí a pergunta de Allan Kardec: ora, a educação, através da influência dos pais, não conseguiu ainda exercer essa influência toda para moldar o caráter da criança. De onde ela está trazendo o bem? De onde ela está trazendo o mal? De onde ela está trazendo os bons pendores ou os maus pendores de caráter? E os espíritos respondem com bastante tranquilidade. Não esqueçamos que a criança é um espírito que está presentemente numa nova existência. Por isso a criança é um espírito reencarnado. O que quer dizer que essa criança, que na verdade é o espírito imortal, já teve outras existências. Já esteve presente aqui no planeta Terra, com outro corpo, em outra época, e outro corpo em outra determinada época, e assim por diante. Várias existências corporais em épocas diferentes, onde esse espírito, nessas variadas existências, adquiriu conhecimentos, passou por experiências de vida, recebeu uma boa ou uma má educação, e assim por diante. Portanto, esse espírito traz toda uma bagagem que lhe pertence e que vai demonstrar a nível de caráter a partir do momento do nascimento, ao então adquirir esse novo corpo e iniciar nova existência. A educação vai fazer influência sobre esse caráter? Sim, claro que vai. Mas esse caráter não é dado pelos pais, é trazido pelo espírito, porque os pais dão ao espírito o corpo biológico para a sua nova existência, mas não dão ao espírito o seu caráter. Isso ele está trazendo. E Deus é tão justo e bom que criou o período da infância. Porque no período da infância
os responsáveis por esse espírito podem observá-lo, percebê-lo, senti-lo e corrigir suas tendências de caráter, quando for o caso, ou reforçar essas tendências de caráter se elas já estão voltadas para o bem, fazendo crescer cada vez mais. Por isso, Allan Kardec, nosso codificador, nos diz que precisamos nos aplicar principalmente no lar, na correção das más tendências de caráter que, porventura, o espírito esteja trazendo. E combatemos essas más tendências realizando ou propiciando que esse espírito, na infância, desenvolva as virtudes que já lhe pertencem e que ele também veio desenvolvendo ao longo das últimas existências. Para o Espiritismo, o princípio das tendências de caráter é uma questão moral da máxima importância no campo da educação, que precisa ser trabalhado tanto na família quanto na escola, e principalmente no período infantil, quando o espírito está mais maleável às boas influências daqueles que têm a missão de o educar. Ou seja, não desculpemos os nossos filhos por erros que eles cometam. É preciso corrigir, é preciso mostrar que eles precisam respeitar os outros e a natureza do mesmo jeito que eles gostariam de ser respeitados. Isso é desenvolver a educação moral desse espírito, que deverá então reger a sua educação intelectual. O que temos assistido, infelizmente, é que priorizamos o desenvolvimento intelectual, a aquisição de conhecimentos, deixando em segundo plano o desenvolvimento moral, trabalhar as tendências de caráter que esse espírito está trazendo. E se está trazendo e está reencarnando conosco, é porque temos ligação espiritual com ele, que estamos trazendo das existências passadas. À luz do Espiritismo, a educação do caráter é prioridade, porque queremos que esse espírito, que agora está na infância, torne-se um homem ou uma mulher de bem, para ser então um transformador moral da nossa humanidade. Observemos as tendências de caráter das nossas crianças e não deixemos de fazer a correção das suas más tendências, nem deixemos de propiciar o desenvolvimento das suas virtudes, se queremos amanhã ter uma humanidade muito melhor do que a temos hoje.